Parla, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal, o nosso podcast Pod Parla. Eu sou Celso Adami, @Celso_Adami. E eu sou Maurício Bizzi, @Malbizzi. É isso aí, galera. Então, antes de tudo, gostaríamos então de falar e lembrar a todos para não esquecer de se inscrever no nosso canal. É muito importante que todos se inscrevam para que a gente cresça e tenha mais gente como o nosso convidado, um grande amigo, um grande profissional que está hoje aqui. E deixe ativadas as notificações. Hoje estamos, então, aqui com os nossos parceiros, que seria a Digitaus, onde a tecnologia encontra a arte. Vocês, dentistas, que procuram um laboratório de prótese digital, fale lá com o Marcelo, com o Alisson, com a Elis, né, Maurício? Que eles podem nos atender vocês. São parceiros nossos aí. E a SCAL, na vanguarda da educação odontológica, uma escola de pós-graduação em odontologia. Você que é dentista, você que é estudante de odontologia, profissional da odontologia, você que trabalha com prótese, é protético, então está procurando se especializar, está procurando fazer cursos em pós-graduação, é a oportunidade. Então liga lá para a Daiane, que é a gerente da escola, ela vai poder passar as informações dos próximos cursos. Certo? E para quem quiser nos patrocinar, colhe sua marca aqui com a gente. Isso aí, Maurício, agora está só no comercial agora no começo. Bora lá. Pessoal, então, passando esse nosso começo aqui, que faz parte, né, sempre do nosso negócio, eu queria apresentar o nosso convidado de hoje. O nosso convidado é um cara, como eu falei para vocês, é um amigo, é um parceiro de trabalho, é um profissional exemplar. Tá aqui com a gente, então, hoje, Matheus Carvalho Antunes de Figueiredo. Eu nunca falo o teu nome inteiro, né, Matheus? Então, hoje é a oportunidade, né, de poder falar o nome inteiro do Matheus. O Matheus, então, ele é formado em odontologia pelo Centro Universitário Fluminense, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pelo Hospital de Base de Bauru. Ele também tem especialização em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Tem mestrado e doutorado em odontologia na Universidade Luterana do Brasil de Canoas, e ele é professor da Universidade de Caxias do Sul nas disciplinas de cirurgia, né, Matheus? Eu acho que é isso. E eu colei do teu Lattes isso, né? Eu falei que está na hora de trocar aquela tua fotinha do Lattes, te avisei ontem. Naquela foto nem tu tinha um parece a cabelo, mesma pessoa. um cabelo preto, né? Agora eu acho que deu uma mudada, né, com o tempo. Então tá bom, só fica o aviso para mudar aquela fotinha do Lattes, dar uma melhorada. Tá certo. Precisava realmente atualizar, né? Acho que agora tem um pouco mais de cabelo branco. Bom, pelo menos tu tem cabelo, né, Matheus? Seria o dentista, né? O que se forma em odontologia e vai fazer uma especialização em cirurgias, né? As cirurgias geralmente relacionadas à boca e à face, né? Porque às vezes a gente fala em odontologia, né? Por muito tempo a gente pensava em odontologia como dente, né? É a pessoa que trata dente. Só que hoje, com, vamos dizer assim, o boom até da harmonização orofacial, né? Acho que a odontologia já se mostra de forma diferente, né? Mas a cirurgia bucomaxilofacial, a gente, fora cirurgias, por exemplo, de extração de siso, né? De cirurgias de implante, né? De instalação de implante, a gente faz cirurgia de face, né? Até o nome traumatologia vem de atendimento de traumas de face. Então, fraturas, desde fratura de órbita, que seria a região do osso em volta do olho, a fratura de nariz, fratura das arcadas, né? Que seria a maxila e a mandíbula. Quem trata hoje no hospital, se você eventualmente sofre um acidente, é o cirurgião. Um trabalho sobre análise facial em cirurgia ortognática, né? É um trabalho bem, eu diria assim, amplo, né? E às vezes ia trabalhos bem complexos para o congresso, né? Às vezes teses de doutorado, de mestrado. E eu fiz o trabalho minucioso, assim, estudando os artigos, os livros, e apresentei esse trabalho como tema oral lá do congresso, e eu fiquei como o terceiro melhor trabalho. O segundo e o primeiro lugar eram tese de doutorado. E o pessoal falou, nossa, cara, foi perfeito, né? Você fala muito bem, né? E talvez o que tenha me influenciado foi isso, né? Foi eu ter apresentado alguns trabalhos e as pessoas terem falado que do doutorado foi tentar aprofundar o conhecimento.
E até eu fiz o mestrado, doutorado em temas relacionados à cirurgia ortognática, era o que eu fiquei apaixonado, e o grau de resolução, vamos dizer assim, que a ortognática dá em problemas respiratórios. Eu lembro até hoje, eu estava no meio da especialização, fui num congresso, e eu assisti um americano falando sobre a cirurgia ortognática para tratar a apneia do sono. E eu fiquei encantado. Ele mostrou um estudo onde ele comparava a cirurgia ortognática com outras cirurgias, até cirurgias médicas, para sono, né? Para resolver problemas obstrutivos do sono. E a cirurgia ortognática era a que melhor resolvia a apneia obstrutiva do sono. E eu falei, nossa, cara, é isso que eu quero estudar. Vamos definir cirurgia ortognática, né? Cirurgia ortognática é uma cirurgia na face, né? Especificamente, geralmente é nos ossos das arcadas, né? A gente chama de maxilares, ou maxila e mandíbula, né? Ela é feita para corrigir a alteração de crescimento ósseo. Então, em princípio, cirurgia é para corrigir alguma coisa que cresceu fora do normal. Você pode ter um crescimento a mais, ou você pode ter um crescimento a menos. A cirurgia ortognática ela tem alguns objetivos bem claros. Encaixar o melhor possível os dentes, né? Ter a oclusão, que a gente chama, que é o encaixe, né? Ideal. Estética e harmonia de face. E respiração. Até a gente pode inverter, mas na verdade isso vai baseado na queixa do paciente. Cada paciente ele é individualizado, né? A cirurgia ela não é engessada, a gente faz tudo igual para todo mundo. Ela é planejada baseado na face. O problema da articulação temporomandibular, a maior parte dos problemas, né, eu te diria assim, que são problemas relacionados à sobrecarga. Então pensa assim, se você está muito pesado, engordou, talvez seu joelho reclame, né? Você possa ter um problema de joelho. Qual é o grande problema da articulação? A gente usa, né, a mandíbula para falar, para comer, né? Quando você está extremamente sobrecarregado, que todo mundo hoje em dia é meio estressado, está correndo, né? Meio, né? Você sobrecarrega a articulação. Parece que quando a gente está tenso, você está sob pressão, né? E eu te diria que uma parte muito grande dos problemas de ATM, né, não são cirúrgicos. Eles são problemas relacionados aos músculos, que geralmente são relacionados à sobrecarga de tensão, apertamento dental, bruxismo, isso pode ter uma influência, né? Então, na verdade, você definir se é cirúrgico ou não, isso é baseado no fator, né? Se um problema ele é intraarticular e ele é muito limitador ao paciente, talvez seja o caso, né? Mas mesmo o caso cirúrgico, a gente não opera antes de tentar um tratamento clínico. Porque o objetivo, a gente não opera exame, né? A gente opera do tudo, né? Tudo à nossa volta. E a odontologia, se a gente olhar há 5 anos atrás, né? E hoje, a forma como a gente trabalha mudou completamente, né? Antes, a gente fazia a cirurgia ortognática planejando nos modelos de gesso, né? O gessinho lá, botava no articulador, serrava na mão, com serrinha de cano, movimentava, colava com cola quente. Só que hoje, a gente não dá para pensar em fazer isso. Hoje, a gente, com a capacidade dos programas 3D, a gente consegue imprimir a face do paciente, a gente consegue olhar minuciosamente e simular a cirurgia no computador, né? Então, a gente tem a capacidade de fazer o movimento no próprio rosto do paciente e ter uma percepção de como vai ficar. Não é exato, né? Não tem essa exatidão de perfil mole. A parte óssea, sim, né? Só que é uma previsão muito, muito importante, né, para a gente, para diagnóstico, né? E aí, a partir da impressora 3D, isso mudou completamente. Junto a isso, o que facilitou, né? A tendência a fazer procedimentos menos invasivos, isso existe em todas as áreas, né? Se for ver a área médica, a maior parte das cirurgias hoje não se abre fora a fora, vamos pensar assim, né? Faz-se com câmeras, vídeo, né? Isso, por vídeo. Na cirurgia, na nossa área também, né? A gente tem feito cada vez mais cirurgias com abordagens menores e, na verdade, com entendimento da cirurgia e da recuperação, né? Por isso que o papel multidisciplinar da fisioterapia pós-cirúrgica, ela tem um papel importante, né? Porque faz com que o paciente ele retorne muito mais rápido às atividades, né? Então, realmente, assim, é uma realidade a gente buscar melhores tratamentos, né? Tratamentos em que o paciente ele fique o mínimo possível
afastadas. Vamos definir, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono seria o ato de parar de respirar quando dorme, né? Então, a garganta, né? A gente chama de faringe. Pensa assim, a gente tem uma parte da garganta que é aqui no pescoço, que é a traqueia, que ela é formada por cartilagem. Pensa assim, são anéis de cartilagem, é um cano que não fecha. Só que logo acima do pescoço, quando a gente chega ali na área da língua e do céu da boca, a área da garganta, que é a faringe, ela é formada basicamente por músculos. Então pensa comigo, o músculo ele tem uma contração involuntária quando a gente está acordado. Só que quando a gente dorme, você começa a relaxar e esse músculo ele perde tensão muscular. Existem alguns fatores que pode fazer o estreitar essa área da garganta. Por exemplo, obesidade, né? É uma situação que é um dos grandes fatores de risco para a apneia. Por quê? Porque a gordura ela se deposita no corpo inteiro, inclusive em volta da garganta. Então você tem um fator de fechamento da garganta pela gordura. Só que um dos principais fatores é o tamanho das arcadas. Por quê? Porque como a garganta é formada por músculo e a língua e o céu da boca têm um papel na formação da garganta, quando a pessoa tem a arcada pouco desenvolvida, você empurra a língua e o céu da boca para trás. Então você estreita a área da garganta. Então por si só a área é estreita. Quando a pessoa dorme, às vezes a parede encosta um lado com o outro e não passa ar. Então ela para de respirar. E por que a cirurgia funciona tanto, né? Porque a musculatura, essa musculatura que eu estou dizendo, ela está presa na arcada. E a cirurgia ortognática, ela faz avançar, né? Ela faz um movimento de avanço e ela traciona toda a musculatura. Então, ela aumenta o espaço da respiração ali na garganta. O ponto que antes fechava, quando dormia, não fecha mais. Por quê? Porque aumentou o tamanho, né? Então,